Olá e bem-vindo ao Best in Tesla. Estamos vendo cada vez mais estudos sendo publicados que projetam a reciclagem de baterias de veículos elétricos como um negócio de 70 bilhões de dólares em apenas 14 anos. E que não precisaremos mais minerar materiais depois de 2050. Ao mesmo tempo, temos a Redwood Materials mostrando como os materiais reciclados deles são tão bons quanto os extraídos de novas minas e o quanto eles já estão reciclando por conta própria. E una isso ao conhecimento da Organização Mundial da Saúde, Transport and Environment, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Serviço Geológico dos Estados Unidos e Serviço Geológico Britânico. Veículos elétricos são claramente o futuro, apesar da desinformação existente. E a Tesla está liderando em sustentabilidade, não importa o que o ativista corrupto queira te dizer. Então vamos colocar alguns pregos no caixão da desinformação sobre veículos elétricos, a bateria e carros a combustão, porque eu tenho alguns números que provavelmente vão te surpreender. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Alguns ainda afirmam que veículos elétricos prejudicam mais o meio ambiente que carros a combustão, principalmente devido aos materiais extraídos do solo para fabricar a bateria do veículo elétrico. Mas as pessoas que acreditam nisso são pessoas que foram muito mal informadas. Continuamos tendo novos estudos surgindo o tempo todo, mostrando que a reciclagem das baterias de veículos elétricos, sobre a qual já falamos antes, não será apenas um grande negócio. Nos próximos 10 a 15 anos, mas em 25 anos nem vamos precisar minerar mais, porque teremos o suficiente para reciclar e teremos uma economia circular, e os países se tornarão mais independentes. Projeções da McKinsey & Company indicam que as receitas globais em toda da cadeia de reciclagem de baterias devem chegar a cerca de 70 bilhões de dólares até 2040. A indústria ainda não cresceu muito porque os carros elétricos são novos e poucos atingiram a idade de aposentadoria. A expectativa é que essa dinâmica mude já depois de 2030, quando um número crescente de veículos elétricos lançados nos últimos anos será descartado. Alguns observadores começaram a se referir ao lodo rico em minerais gerado durante a reciclagem como o novo ouro negro. E esse é um aspecto muito importante dos veículos elétricos que geralmente é ignorado pelos críticos. As baterias podem ser recicladas. O progresso da reciclagem da Redwood Materials foi validado pelo Laboratório Nacional de Argonne e pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Os materiais reciclados da empresa apresentam desempenho igual ou superior ao dos materiais recém-extraídos, promovendo uma economia circular. Na produção de baterias, a Redwood recicla cerca de 20 gigawatts-hora de baterias por ano. E não, a gasolina não pode ser reciclada. Por isso, alguém como Transport and Environment, que já mostrei várias vezes, mas ainda vejo muitos sem entender. Então, lá vamos nós de novo. Quando a reciclagem é levada em consideração no cálculo de um veículo elétrico, você pode ver isso. É realmente insano que a gente ainda tenha essa discussão, pois realmente não há comparação aqui. Como a organização Transport and Environment escreveu em seu estudo de 2021, durante sua vida útil, um carro a combustão médio queimou cerca de 17 mil litros de gasolina, ou aproximadamente 13.500 litros de diesel. Se esses barris de óleo fossem empilhados um em cima do outro, formariam uma torre de 70 a 90 metros de altura, aproximadamente a altura de um prédio de 25 andares. Isso foi apenas um carro a combustão. Por outro lado, o material utilizado nas baterias é em torno de 160 quilos, com base no tamanho e composição média das baterias em 2021, claro, levando em consideração a reciclagem do material das células da bateria. E a maior parte do conteúdo metálico é recuperada. Apenas cerca de 30 quilos de metais seriam perdidos para uma bateria média considerada ou do tamanho de uma bola de futebol.
O peso da gasolina ou do diesel queimado durante a vida útil média de um veículo é cerca de 300 a 400 vezes maior. Não é porcentagem, mas sim vezes mais do que o equivalente da bateria. Os metais das células que não são recuperados, os materiais desperdiçados em um carro a combustão, são cerca de 300 a 400 vezes maiores. E o CO2 extra usado na fabricação das baterias, em média, será compensado dentro do primeiro ano de vida útil do carro. Dependendo de quão limpa é a sua rede elétrica e de quantos quilômetros você dirige por ano, não há comparação entre carros a combustão e elétricos. Carros a combustão usam de 300 a 400 vezes mais material a mais ao longo de sua vida útil que precisamos extrair do solo. E eles emitem gases tóxicos no ar das nossas cidades, matando milhões de pessoas todos os anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a poluição do ar causa 1.800.000 mortes devido a doenças pulmonares e câncer. Todos os anos, 9 em cada 10 pessoas respiram ar poluído, muito acima das diretrizes de qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde. E algo que os carros a combustão em nossas cidades contribuem bastante. Então, nem se fala das 300 a 400 vezes mais materiais que o carro a combustão está usando. Mas um carro a combustão está matando milhões de pessoas todos os anos por causa dos gases tóxicos que eles liberam em nossas cidades. Até as partículas finas do pó de freio aparecem ao usar os freios. Por isso, precisam ser trocados sempre. Veículos elétricos com condução de um pedal só, como o Tesla, quase não usam as pastilhas de freio. Então essa poluição do ar, com essas partículas muito pequenas, que também mata pessoas todos os anos, também é menor em um veículo elétrico do que em um carro a combustão. Então, o carro a combustão nunca fará parte de uma economia circular que precisamos alcançar para salvar a nós mesmos e o nosso planeta. Veículos elétricos a bateria integram a economia circular, pois suas baterias podem ser recicladas, como demonstraram a Redwood e a Tesla, que reciclam 100% delas. E não se esqueça que a gigafábrica da Tesla também é líder em sustentabilidade, reciclando até 100% da efluente tratado da fábrica. E usando apenas 1,8 metros cúbicos de água por Model X, bem abaixo da média da indústria de 3,7 metros cúbicos. Então isso mostra claramente que os chamados ativistas que protestam contra a Tesla por causa do consumo de água e não contra as outras montadoras que usam o dobro de água, mostram que são claramente uma organização corrupta. Se você quer protestar contra fábricas que estão usando muita água, bem, a fábrica de jeans na região de Berlim usa de 3 a 5 vezes mais água para fazer apenas um par de jeans do que a Tesla usa para produzir um Tesla Model X inteiro. Esse carro provavelmente vai durar de 10 a 15 anos e ainda será reciclado, enquanto se o jeans durar de 1 a 2 anos, já estará ótimo. E de acordo com o Circular Gap Report sobre têxteis, a indústria têxtil global é apenas 0,3% circular, já que quase nada é reciclado. Então parece que um carro elétrico é ainda melhor para o meio ambiente do que o jeans que você provavelmente está usando agora, pelo menos quando se trata do consumo de água. Então vamos ouvir uma breve entrevista aqui com o embaixador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Michel Yeo, explicando quanta água usamos em um par de jeans. Você consegue imaginar que o que bebemos em 10 anos serve apenas para fazer um par de jeans? E isso são 10 mil litros de água. Você sabia disso? Bem, eu não sabia. E então, mas existem alternativas e isso se chama moda sustentável. Podemos ser cidadãs conscientes, cidadãs informadas. Não compre fast fashion, é muito desperdício. Verifique as etiquetas, porque a moda sustentável tem etiquetas que indicam que é feita de fibras de árvores, monocel, lisal, modal, então confira as etiquetas. Esteja atenta ao debate, seja uma cidadã informada. Não faz sentido discutir os materiais extraídos para baterias de veículos elétricos, pois eles farão parte da economia circular. Isso também vai reduzir nossa dependência da China para obter materiais para baterias, como ocorre atualmente.
Como a China fabrica cerca de 80% dos painéis solares do mundo, 60% das turbinas eólicas, 70% dos veículos elétricos e 75% das baterias do mundo, tudo a um custo menor do que o Ocidente. A China se preparou para se tornar potência em veículos elétricos e energia renovável. Mas a reciclagem vai ajudar o resto do mundo a não ser tão dependente da China, já que a reciclagem vai se tornar a nova mineração. Como a Redwood também escreveu, a instalação de reciclagem se tornou a primeira mina de níquel a ser aberta nos Estados Unidos em décadas. Isso também vai ajudar muito a nos conduzir a um futuro sustentável. Como a Redwood também mostrou, a mineração circular deles em comparação com a mineração tradicional usa 80% menos energia para os mesmos materiais, além de uma redução de 80% no consumo de água e uma redução de 70% na emissão de CO2. A Redwood conseguiu reduzir em 40% as emissões de CO2 na reciclagem em comparação a outras instalações. Muito impressionante. E lembre-se, as baterias de veículos elétricos estão cada vez melhores. Para te dar um exemplo, meu antigo Tesla Model 3 de 2019 tem uma bateria de 75 kWh e tinha 567 km de autonomia WLTP quando foi lançado. Hoje, você pode comprar o Model 3 de autonomia padrão, que tem apenas uma bateria de 57 kWh. E ele vai te dar 534 km WLTP ou o novo de longa autonomia, que vai te dar 750 km WLTP. Então você pode usar menos baterias para obter o mesmo tipo de autonomia. E só imagine quando o novo Model 3 renovado for reciclado em 15 anos, como isso vai estar ainda melhor. Então, como o Elon também disse, quando toda a frota de 2 bilhões de carros nas ruas, algo assim, for substituída por veículos elétricos, basicamente, nunca mais teremos que minerar, já que o material fará parte da economia circular. Mas não é só o Elon que pensa assim. Temos inúmeros relatórios confirmando exatamente isso, e acabamos de receber um novo que diz isso. O mercado de reciclagem de baterias de veículos elétricos, hoje avaliado em 2,5 bilhões de dólares, pode chegar a 70 bilhões de dólares até 2040. Uma grande quantidade de baterias de veículos elétricos no fim da vida útil está a caminho, podendo impulsionar uma indústria de reciclagem de 7 bilhões de dólares até 2040, transformando resíduos em recursos estratégicos. Mas também um estudo do RMI, Rocky Mountain Institute, que realizou uma pesquisa chamada Battery Mineral Loop, um caminho para uma transição energética sustentável. Esse estudo foi publicado em julho de 2024, com um resumo e insights relacionados previstos para abril de 2025, onde eles também mostraram como podemos eliminar a necessidade de materiais extraídos até 2050. A circularidade das baterias fortalece a cadeia de suprimentos de baterias de veículos elétricos, melhora sua eficiência, impulsiona a economia e aumenta a independência energética. Sim, já fiz um vídeo mostrando como países em desenvolvimento avançam mais rápido em veículos elétricos e energia renovável. Não apenas pelos benefícios ambientais, mas também para serem mais independentes e não dependerem de outros países para obter combustíveis. Como vimos com o Nepal, que já tem mais de 70% de veículos elétricos, a bateria nas vendas de carros novos e tantos outros países. E mesmo estando em um estágio muito inicial da reciclagem de baterias de veículos elétricos, já que isso mal começou, a Redwood Materials já mostrou resultados. Como mencionei, é muito mais acessível extrair baterias de pacotes de baterias usadas de veículos elétricos do que minerá-las do solo. Então isso não vai acontecer apenas porque é o melhor para o nosso meio ambiente e para a qualidade do ar nas nossas cidades, mas também será uma mudança que os países querem fazer. É mais barato, consome menos energia e torna os países mais independentes. Sempre ouvimos que veículos elétricos exigem mais recursos que carros a combustão. Esse é geralmente a ideia de muitas pessoas, mas isso não poderia estar mais longe da verdade.
Sim, veículos elétricos exigem mais materiais devido à bateria, mas isso não é o fim da vida de um carro, certo? Você não constrói e descarta o carro. Não, a vida útil média de um carro é de 15 anos ou cerca de 200 a 300 mil milhas. E aqui, o carro a combustão precisa de muitos recursos que são extraídos do solo e queimados uma única vez. Os materiais de uma bateria de veículo elétrico podem ser reciclados repetidamente. E no estudo da Transport and Environment, que mostrei antes, também fica claro que os carros elétricos superam os a diesel e gasolina em todos os cenários. Até em redes elétricas muito poluentes, como a da Polônia, a pior da Europa. Mas toda a rede elétrica mundial também passou de 27% de energia renovável em 2019 para 34% em 2025. E isso só tende a crescer, já que a China expande os sistemas de armazenamento de baterias e painéis solares, como se não houvesse amanhã. Então sim, um veículo elétrico também usa qualquer fonte de energia que seja usada para gerar eletricidade. Mas essa é a beleza de um veículo elétrico. Ele pode funcionar com qualquer coisa. Enquanto carros a combustão dependem de petróleo, veículos elétricos podem usar 100% fontes renováveis, como energia solar, caminho seguido pela rede elétrica global. Em breve, falaremos apenas dos materiais extraídos para fabricar o carro, pois a eletricidade virá de fontes renováveis. Mas o carro a combustão já atingiu o máximo que ele pode alcançar. Ele sempre vai poluir o ar das nossas cidades, sempre vai consumir 17 mil litros de gasolina todo ano. Então, como mostrei no meu vídeo chamado Os Materiais que Mineramos, mostrei essa ilustração muito interessante feita pelo Serviço Geológico Britânico em 2019. A quantidade, obviamente, mudará conforme continuarmos minerando mais. Como o relatório Circular Gap de 2024 também mostrou, o que consumimos nos últimos 6 anos é quase a mesma quantidade de materiais que consumimos no total durante o século XX. Isso é simplesmente insano. Ou, colocando de outra forma, no mesmo período, consumimos mais de 500 gigatoneladas. Isso representa 28% de todos os materiais que a humanidade consumiu desde 1900. Mas, de qualquer forma, mesmo que esse gráfico tenha 6 anos, podemos ter uma ideia da proporção dos materiais que extraímos. Como pode ver, esse bloco enorme aqui quase parece um arranha-céu. E não, isso não é lítio, isso é minério de ferro, onde cada tijolinho ali no prédio representa 1 milhão de toneladas de minério de ferro, que compõe cerca de 94% de todos os metais que extraímos do solo. Aqui no meio, temos os metais industriais impulsionados pelo minério de ferro, mas ainda há algumas pilhas grandes. E então, vamos aqui para os metais usados em tecnologia e os metais preciosos à direita. Aqui e aqui temos todas as preciosidades como lítio, cobalto, prata, ouro, estanho e muitos outros. Mas todos esses metais juntos somam cerca de 1,3 milhão de toneladas. Então, é só um pouco mais do que um dos tijolos pequenos no arranha-céu do minério de ferro. Metais preciosos não são nada no panorama geral quando se trata do que extraímos da Terra. E a Tesla até encontrou maneiras de não usar nenhum metal precioso em seus novos motores que estão chegando. E lembre-se, as baterias LFP nem usam cobalto. A tecnologia de baterias está em constante evolução. Então, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, para chegarmos a uma economia 100% baseada em energia sustentável, precisamos de menos de 30% dos recursos conhecidos de lítio. Como a Tesla afirmou, achamos mais lítio a cada ano. Quanto mais buscamos, mais descobrimos. Mas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, os recursos já conhecidos são mais do que suficientes. Então, o argumento de que não temos materiais suficientes também não é verdadeiro. Não sou eu que estou dizendo isso, nem a Tesla. Não, quem diz isso é o Serviço Geológico dos Estados Unidos, uma agência científica do governo dos Estados Unidos, e também o Serviço Geológico Britânico. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, Serviço Geológico Britânico, Transport and Environment e Rocky Mountain Institute, temos mais do que o suficiente.
E, novamente, uma economia 100% baseada em energia sustentável vai exigir menos material, menos do que uma baseada em combustíveis fósseis. Além disso, como o combustível fóssil é tão ineficiente, os veículos elétricos fazem parte da economia 100% renovável, parte da economia circular, enquanto os combustíveis fósseis não fazem. Só precisamos extrair uma fração dos recursos em comparação ao que já estamos minerando da terra, e temos mais do que o suficiente de todos os materiais de que precisamos. E a questão de veículos elétricos versus carros a combustão, um carro a combustão consome mais de 300 a 400 vezes mais recursos do que um veículo elétrico ao longo de sua vida útil. Quando levamos a reciclagem em consideração, já que os materiais que extraímos para um veículo elétrico serão reciclados para sempre. E até 2050, de acordo com novos estudos, nem precisaremos mais extraí-los do solo. Teremos o suficiente para reciclá-los e manter uma economia circular. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.